Então, Sobreira, pelo que vocês sabem, nasceu em Carnaíba de Flores, né? E o capitão Temístocles, que era espírita, foi visitar o padre da cidade, que era o padrinho e que cuidava de Elias Sobreira. Sobreira morava na casa do padre. O capitão era espírita e o padre, né? O padre Eliseu, que eram amigos. E lá, Sobreiras, apenas escutando a conversa, a madrugada dentro, a luz do candeeiro, sobre espiritismo, catolicismo, cristianismo, ele disse: a partir de hoje eu não sou mais católico, a partir de hoje eu sou espírita. E a partir dali ele se assumiu como espírita. Aí ingressou no exército, foi para o Rio de Janeiro, e lá a primeira providência dele foi adentrar numa casa espírita, comprar os livros da codificação e estudar. Ele diz, não há avidez, que tudo aquilo ele já conhecia. A codificação não tinha tanto tempo, mas ele tinha uma convicção profunda do espiritismo. Posteriormente, que eu estava falando, ele transitava naquelas favelas no Rio de Janeiro, quando ia para casa, e ele, adentrando naquelas casas humildes, simplesinha, vendo a necessidade das pessoas, ele passou a ajudar aquelas pessoas. Passou a ajudar onde tinha a necessidade de alimento, ele levava remédio, ele mesmo consertava a telha, ele disse mesmo, comprava cimento, comprava tijolo, comprava madeira, dia domingo ele fazia, mas o soldo dele era pouco para as necessidades. Foi quando ele teve a ideia de pedir para aquele trabalho que ele sozinho fazia. E aí é quando ele faz o pedido, a esmola para os pobres. E ele se anima e adentra dentro do quartel, e é quando começa a grande epopeia dele, que mais tarde ele conhece a campanha do Quilo, que é vinda da Bahia, da Irmã Dulce, vinha um espírita, e ele passa a fazer a campanha do Quilo, se dedicar a esse trabalho. É quando vem, desde 35, quando vem a vinculação dele com Bezerra de Menezes, é uma vinculação através de um sonambulismo, dormindo, que ele no meio da noite acorda, e a esposa dele diz assim, a primeira esposa dele, né, Luzinha? Diz assim, Sobreira, ontem à noite você me acordou e você estava transfigurado, transformado. Você não era você, e você se identificou como sendo Bezerra de Menezes. E disse que deixasse esse recado para você, que nós temos importante compromisso a cumprirmos com a família espírita. E ele abraça essa bandeira e passa a ser o grande divulgador da campanha do Quilo no Rio de Janeiro, certo? De lá ele vem para o Recife, separa da esposa, vem para aqui, e aqui ele traz a ideia de fazer a campanha do Quilo aqui, em 1945. Entusiasmado pela campanha, mas o entusiasmo ele recebe muito combate contra, e é quando ele ouve a voz claramente dizer a ele, né? Sobreira, aquilo do sonho é agora, é para valer. Então vamos abraçar a missão, e eu quero que você se dedique para valer a espalhar a campanha do Quilo, que é o serviço expeditório, na concepção de Bezerra de Menezes. É levarmos o Consolador prometido em forma de exemplo a todos os lares, os espíritas saírem de dentro das quatro paredes. Foi assim o conselho que Bezerra de Menezes deu a ele. Aí ele saiu espalhar a campanha do Quilo, João Pessoa, Fortaleza, Bahia, mas aí de tanto dormir em pensão, no chão, transitar em clima diferente, que ele não parava, era uma dinâmica extraordinária. Ele pegou uma bronquipneumonia pesadíssima, que passou 2 anos de cama. Aí ele consulta Bezerra de Menezes. E aí, como é que fica a gente espalhar a campanha do Quilo para o resto do Brasil? Aí Bezerra de Menezes disse, não, a campanha do Quilo já está sendo espalhada. E aí eu vou fazer o quê? Aí Bezerra de Menezes incumbe a ele da fundação da Casa dos Humildes, tá certo? Aí vamos fundar a Casa dos Humildes, vai todo mundo trabalhar. O Araújo Lins, que era enfermeiro, trabalhava ali na maternidade de Casa Amarela, falou com o coronel Jaime Hollenberg, que era o homem forte da KPM,
Nessa época, os militares dominavam, e foi ele que conseguiu a grande doação. Foi quando Sobreira viajou para o Rio de Janeiro, e foi graças a essa estrutura aqui grande, gigante, foi fruto da Capenga. Quando ele foi para a construção do abrigo de vovozinhas, ele começou junto com o Dr. Costa, que era um médico lá na frente, e junto com a diretoria da Sentina de Jesus, compraram o terreno a um preço mais baixinho. Isso aqui era muito diferente, e começaram a construção da Casa do Milton. A Casa do Milton fica entregue ao irmão Honorato, Luiz Honorato, e foi quando eu fui arregimentar trabalhador. A Casa dos Humildes abre as portas para os trabalhos do Grupo de Assistência Mediúnica. Luiz Honorato, você faz isso mesmo? E a diretoria? Quando eu digo, Ivan, a diretoria me apoia, porque nós trabalhamos juntos. A minha palavra é mesmo daqueles que trabalham conosco. Pode contar, a Casa dos Humildes está com as portas abertas para receber. Isso ele ficou muito alegre. Nisso foi quando Ladi se apresentou, né? Ele disse, pronto, Ladi, olha, se apresenta, né? Aí ela disse, está feliz, eu vou. Ela viajava muito, pelo trabalho dela, né? E toda vez que eu queria qualquer coisa no banco, eu eu ia buscar ela lá onde ela trabalhava, né? Para ir comigo. Eu também sou funcionário, já chegava lá e eles cediam ela para ir comigo para o banco, aquele banco que tem Casa Amarela. Bradesco, para o Bradesco, né? Todo meu era ali. Seu Luiz chamou o grupo, aí disse, eu cheguei e ele botou, não, minha presidente, não, eu não posso ser presidente não. Eu disse, olha, está muito para mim. Lourenço não quis nem ser tesoureiro. Aí ele disse, pois é, você vai ser a primeira tesoureira. Eu disse, eu não sei nem, eu só sei catar o dinheiro do salário. E a gente tá certo, eu vou arranjar, vou tal. E a gente foi colocando, dos dias que eu chegando, fui colocando, botando o nome das vozinhas, que eu até copiei aqui para as colheres, aquele tipo eram 19. Certo? Que a gente tá, que tinha as vozinhas lá. O senhor podia pagar a metade desse débito. Aí eu disse, olhe, doutor Djalma, a instituição não tem um centavo. Tudo que está sendo gasto lá é do meu bolso. Eu não tenho. Agora, se o senhor quiser meio saco de moedas, tem. Mas não tem valor nenhum. É aquela que tinha mudado o dinheiro, mudou, né? E aquele que ficava lá não tinha valor nenhum. Tem até um meio saco de dinheiro lá, mas não tem valor para comprar nada. Aí ele disse, da metade, ele disse, e se eu dividir para 4 partes, você tem uma parte para pagar de. Olha, a casa não tem nem um centavo. Esse ele botou, fez lá, disse, essa importânciazinha aqui, você podia pagar, eu digo, eu pago o meu cheque, eu recebo, né? Meu, mas a casa não tem. Só a importância mínima, né? Aí ele disse, então, pronto, eu dei o cheque a ele, o cheque chamou, disse, pegue todas essas notas aqui e mande passar essas notas para notas pagas. Um monte de nota desse tamanho. Chega lá a secretária e diz, aqui ainda tem umas notas que a esposa do governador deixou aqui na gaveta dela. Aí eu dei mais aquelas notas, né? De nota, juntou com aquela, aí disse, dê para o menino pagar tudo isso aí, notas pagas.
pelo risco de fechar as portas realmente, tem uma dificuldade grande financeira, e o trabalho foi grande. Então, a partir daí, o trabalho de campanha do quilo, os trabalhos doutrinários, ele vai falar depois, né, não estavam acontecendo, foi a partir da chegada dele que começou a voltar às reuniões evangélicas, os trabalhos, e mais na frente o trabalho mediúnico, e no ano de 81 a gente já com esse trabalho, com o trabalho de mocidade, né, foi quando nós vimos naquela ocasião do Abrigo Espírita lá de Jesus, eu e um colega nosso, Luiz Ronaldo Augusto, e encontrávamos aí na Casa dos Humildes já um grupo de trabalhadores, e tem a Linda Mini, né? A Linda Mini e a Gilda, que eram trabalhadores da campanha do Quilo, dois jovens, né? Mas a Linda Mini é que já tinha essa intenção de se criar um departamento de mocidade. Então nós nos reunimos a partir dali e fomos até a diretoria da casa. Naquela ocasião o presidente era meu pai, né, o Luiz Honorato, e a casa realmente nunca teve um departamento de mocidade. Pelo estatuto, a exigência era que o presidente da mocidade, que passaria a ser um diretor da casa, né, ele tivesse maioridade, ou seja, 21 anos na época. Né? E nenhum de nós tínhamos, né? Nem eu, nem o Luiz Ronaldo, nem a Linda Mini. E a gente queria que a Linda Mini fosse a presidente. E terminou a gente conseguindo trazer o antigo presidente da mocidade do Lar de Jesus. A Linda Mini ficou como vice-presidente. E nós iniciamos então o trabalho de mocidade espírita lá na Casa dos Humildes. Já mais na frente, em 1983 mais ou menos, né, o senhor Ivan Viana, né, vem e instaura, né, esse trabalho do grupo de assistência mediúnica, e a partir daí o senhor Honorato, quem sabe a história mais completa, ele participou, recebeu as críticas naquela época, né, que não foram leves, né, para depois se adequar e chegar a essa beleza que é a Casa dos Humildes hoje, quando a gente vai lá e vê a casa sempre cheia, a quantidade de gente se beneficiando disso ao longo desses anos todos. E existia até um paradoxo naquele meio, né? Porque a estrutura da casa comportava dois presidentes. O presidente da instituição e o presidente da mocidade. Que na época foi Everaldo, depois passou a ser André, o filho de Luiz Honorato, né? A gente ia para visitar outras mocidades, inclusive na Paraíba, a gente tinha estreitos laços lá, né, com o pessoal de lá. E foi nessa mocidade que eu conheci minha esposa, né? Que eu tô com ela até hoje. Então era assim, era mais de intercâmbio. Tinha a parte de evangelização infantil, mas não era tão intensa quanto é hoje, não. Era muito pálido aquilo ali, né? Então era mais assim, tinha mais assim uma aparência de deixar o menino para o pai assistir a reunião, né? Os pais assistirem a reunião, do que mesmo uma evangelização infantil implantada. Agora, em termos de mocidade, tinha trabalho, né? A mocidade fazia a campanha do Quilo, a mocidade fazia trabalhos com a vovozinha, a mocidade fazia intercâmbio. Era sempre, 1 ou 2 vezes por mês, a gente ia para outras instituições, porque o Honorato dava a Kombi, e aí é o grupo todinho, né? Que naquela época o Detran não era tão rígido como hoje, aí a Kombi ia com 15 pessoas, um no colo do outro, e ia para, né, fazer visita, assim, aí foi, né? Chegou até ir para outros estados, né? E na época que Luiz Honorato assumiu aquilo ali, os departamentos não eram bem assim, digamos assim, não eram bem instituídos, né? Então existia de uma forma assim bem informal, né? Tinha o pessoal do grupo de assistência, o grupo disso, mas não tinha nada de informalidade, porque só tinha mesmo a diretoria administrativa, presidente e vice, 2 secretários, 2 tesoureiros e o diretor de patrimônio. Aí quando ele chegou lá, né? Então ele colocou nos departamentos, ele formalizou os departamentos. A Colmeia Fraterna Ivone Pereira teve seu início em janeiro de 1994. Nós, juntamente com a nossa sempre amada e saudosa Wanda, resolvemos criar um trabalho voltado a recepcionar os espíritos que estavam chegando através das gestantes carentes que moram à nossa volta, à volta da nossa casa.
Então, numa bela noite, nos reunimos com outras pessoas e conversamos com o então presidente Marco Aurélio para criarmos a Colmeia Fraterna Ivone Pereira, cuja homenagem a Ivone Pereira veio através de um sonho de uma das trabalhadoras da casa, Lúcia Helena. Coincidentemente, quando nós trazíamos o pedido para Marco, ela nos contava de um sonho que teve com Ivone Pereira, pedindo para que se falasse e se acolhesse gestantes na nossa casa. Foi uma emoção imensa. E Marco aceitou de pronto, e há 20 anos existe na nossa casa esta porta, que em nome de Jesus foi aberta, acolhendo gestantes e espíritos que estão chegando, que nós carinhosamente dizemos, estão chegando via Colmeia Fraterna da Casa dos Humildes. E vocês, espíritos, não poderão dizer que não foram bem acolhidos, porque nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para recebê-los muito bem. Nós, quando aqui o presidente era Marcos, a gente ajudou, né? Na época eu estava frequentando bem assiduamente feito hoje, e o auditório era bem menor. O nosso auditório era bem menor, ele era realmente muito menor mesmo. E tinha que fazer a reforma da coberta e fazer a reforma do salão. A primeira reforma que eu acredito foi uma reforma maior. Então teve um período que nós fomos fazer a coberta, e eu fui incumbido de ajudar nessa coberta. Eu tinha muito material de ferro antigo, né? Aí trouxe pra cá pra gente. Só que é o seguinte, eu sou músico de formação, não sou engenheiro. Então, assim, foi muita paciência espiritual. Tanto da casa humilde pra aguentar. Isso acho que foi mais ou menos, vou dizer a ti, deve ter sido no ano 2000. A gente tinha chegado da campanha, né? Encerrou a campanha, fizemos a cotação do dinheiro. Estávamos cansados, né? E ele, como idoso, tinha a hora de se alimentar. Quando fomos saindo no portão, chegou um pessoal com um familiar que estava incorporado. E essa senhora, né, muito braba, muito agressiva, ele atendeu, trouxemos ela aqui para a sala e demos passe de dispersão, né? Ele doutrinou, e isso já ia para mais de 1h da tarde, e essa senhora nada de a entidade, né, manifestante se afastar. Aí ele olhou para mim e disse: minha filha, vá lá na cozinha e pegue uma jarra d'água. Eu obedeci. Quando eu entreguei a jarra d'água para ele, com um copo, ele colocou o copo assim na mesa, porque eu pensei que a jarra d'água, o copo seria para ele tomar água. Ele despejou a água na cabeça desta senhora que estava sentada. Ela deu um pulo, olhou para ele e disse: o senhor é um velho muito do ignorante. A entidade na mesma hora se retirou, porque não gostou do banho. Assim, triste, doente. E ao chegar neste terraço, foi uma coisa que me impressionou bastante. Foi como se ele tivesse me aconchegado nos braços. Cheguei muito triste, tinha perdido meu esposo. Ele morreu em 85 e em 87 cheguei aqui. Quando acontecia o aniversário da casa, por ser um auditório pequeno, nós fazíamos então, durante aquele dia, ocupávamos durante aquele dia 3 locais: o auditório pequeno, a segunda salinha e a sala dos trabalhadores, que era menor do que hoje.
como fazer para colocarmos cadeiras nessas duas salas, pois só contávamos com cadeiras direitinhas no auditório. E nas outras salas tínhamos bancos pintadinhos de azul, aqueles bancos que para a gente tirar de um canto para o outro, a gente tinha que ser duas pessoas, uma segurava de um lado, outra do outro. Então, um dia do aniversário da casa era terrível. Por quê? Porque nós não queríamos oferecer os bancos para os nossos convidados. Cadeiras só no auditório, banco na segunda sala, banco na terceira sala. Não ficava bem. Nós, a juventude, resolvemos o problema. Como? Levando uma peça, cobrando um ingresso, lógico, né? Nos esmerando, fizemos 2 apresentações aqui no auditório do Colégio Sagrada Família, levantamos o valor e, à época, compramos as cadeiras de ferro pretinhas que nós temos aqui na casa. Só en passant, nós trouxemos o folder da peça. Juventude Espírita, Leopoldo Machado apresenta o escolhido do Senhor. Então, essa figura representa um nordestino, ou seja, alguém da terra aqui próxima, bem brasileiro e bem característico do Nordeste. A cadeira, estas cadeirinhas aqui, meus irmãos, foram estas cadeirinhas que nós conseguimos fazer a aquisição e colocarmos dignamente cadeirinhas na sala azulzinha e na sala dos trabalhadores. Lari contava que o pessoal ia para lá e deixava as coisas tudo no terceiro andar. Ficava um grupo de moradores lá, tudo lá em cima, as vozinhas, tudo no segundo andar. E assim, o pessoal levou comida, tudinho, né? Assim, por barco, por coisa lá, e elas tudo lá, do primeiro andar. A água não chegou no primeiro andar, ela chegou bem pertinho, né? Segundo Lari, faltou quase o quê? Um palmo para entrar. E outra coisa, o terceiro andar não tinha aqueles telhados que tem hoje, né? Era só aquela parte construída dentro. E fora aquele pátio, era aberto, era céu aberto. Aí ele fala que as vozinhas ficaram tudo no segundo andar, né? Dormindo lá, porque eles subiram aquilo ali. E a parte de baixo, ela foi totalmente coberta pelas águas. Em determinado ano que eu fui honrado com o convite para participar, na parte da tarde, era no domingo à tarde. E eu vim também no domingo de manhã. Então ali na entrada, no hall de entrada, tinha a programação. E eu estava lendo a programação quando chegaram 2 moças e lendo a programação e uma leu alto. O orador da tarde, Fernando Veloso. Aí olhou para mim, aí disse: "O senhor conhece?" Eu disse: "Conheço, não é grande coisa não." E elas ficaram muito espantadas com o que eu disse. Quando foi à tarde, que eu estava começando a falar, as 2 apareceram. E aí o espanto ainda foi maior. Em 1985, 2 anos depois de eu estar aqui na casa, eu passei no vestibular, curso de letras, e eu não sabia, tinha feito vestibular. E seu Luiz Honorato escolhia assim na plateia: "Elizabeth, vem cá, vamos fazer a prece de abertura ou a prece final." Sentei. E ele não sabia que eu tinha feito vestibular, não sabia de nada. Quando acabou o trabalho, a pessoa falou e tudo, fez a palestra, acabou, ele virou para mim e disse assim no ouvido: "Você passou no vestibular." Eu olhei para ele e disse: "Você passou no vestibular." E na outra semana eu tive um resultado. Eu me formei no curso de letras, foi aqui. O culto ecumênico foi Estevão Coimbra quem fez a palestra. Quando fomos convidados por Beto Carvalho, uma reunião ecumênica, né?
a turma de letras em 1990, foi em janeiro de 1990. Essa palestra que nós fizemos aqui nesse culto, onde foi feito o culto espírita dessa turma, onde Beto também participava como aluno. Então isso também foi uma coisa que eu mais me lembro, assim, que realmente nos vem mais à memória e que foi muito interessante, né? E foi um momento assim de muita alegria para mim, porque eu compartilhei com os amigos queridos aqui, compartilhei com a espiritualidade que me ajudou bastante nesse período. Eu estava assim, aperreada, e chegou uma senhora, sentou na minha frente. Começou a conversar comigo, né? Ela começou a dizer assim, nossa, olha, meu marido faleceu, ele vinha aqui na casa e tudo mais. E pelo andar da conversa, eu imaginava que ela queria uma carta, notícia do marido, que às vezes o pessoal vai no centro espírita, né? E acha assim que o trabalho dos centros, em geral, é igual ao do Chico Xavier, né? Que vinha a entidade, que dava... E a gente não trabalha desse jeito, porque o objetivo da casa, a missão da casa é diferente disso aí. Então ela chegou, começou a conversar, falando não sei o quê, e a minha cabeça não saía do problema, que eu queria pagar os funcionários. Era uma quarta-feira, né? Então o que saía ali, que entrasse ali de doação, de mensalidade, não dava para pagar, a completar a folha de pagamento dos funcionários, né? E eu aperreado, e assim a mulher falando, e na realidade eu nem estava dando muita atenção a ela, sabe? E ela falando, e agora assim, olha, meu marido me pediu aqui, porque quando ele faleceu, né? Ele pediu para a gente ajudar 2 casas, e eu trouxe aqui uma certa quantia. Parece que foi R$500 na época. Quando ela falou em R$500, era o que faltava para completar e ainda pagar os encargos que eram imediatos isso aí. Quando ela disse para mim que ela trouxe R$500 para fazer a doação da casa, eu cheguei a sorrir para ela, né? Eita, graças a Deus. Deu a impressão que eu tinha dado, graças a Deus, pelo marido dela ter morrido. Eu fiquei tão feliz na hora, ela olhando assim para mim, ela sem entender nada, né? Aí eu disse, olha, minhas filhas, desculpe, olha, aí eu vou lhe explicar. Eu disse, olha, a morte do seu marido não foi em vão. Né? Eu estou aqui nessa situação, a casa estava assim. Aí de repente chega a senhora, né? Que eu pensava que a senhora queria uma carta do marido, alguma coisa. E aí de repente chega a senhora, veio aqui e resolveu um problema. Wanda iniciou aqui na Casa Humilde aproximadamente em 87. E Marília também cresceu aqui dentro. E Wanda foi começando a trabalhar aqui na casa, estudando, e chegou a ser a vice-presidente na época de Marco. Saía daqui, às vezes 10 horas da noite, e quando chegava em casa, ia para o computador. Ela tinha uma câmera, o computador lá de casa tinha uma câmera, e ela captava todas o movimento das vovozinhas aqui no lar geriátrico. Ela sabia o nome das vovozinhas, um por um. Certo? Ela chegava lá em casa e dizia, Mário, fulana está doente, eu estou preocupada. E quando ela começou a pensar no ar-condicionado, ela já estava doente. Mas ela dizia para mim que era uma vontade que ela tinha de deixar o auditório todo refrigerado. Ela às vezes me contava, ô Mário, está faltando açúcar. Nós estamos azerados de açúcar. Quando menos aguardava, ela dizia isso, o telefone tocava e alguém daqui, ou Elba, ou outra, eu não me lembro o nome, dizia, Dona Wanda, chegou um saco de açúcar doado. Ela dizia, uma casa abençoada, né? E protegida por Bezerra de Mineiro. Ela procurava essas pessoas que têm buffet para ir lá conversar, para ver se a pessoa se prontificava em doar o local, certo? Inclusive panela, cozinha, essas coisas, para poder ela fazer o almoço. Então ela vendia as senhas e arrecadava um bom dinheiro. Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Se olhar daqui, está uma tarde maravilhosa, muito bonito, não é? Então, temos mais do que agradecer. A direção da casa agradece a presença de todos.
Alô, minha amada e querida Casa dos Humildes, o que eu posso dizer-te nesses teus 50 anos de luz? Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Querida e amada, te amo para sempre. Um beijo na alma. Bom, o que eu diria às pessoas que no passado nos deixaram esse legado é obrigado. Para nós é uma dádiva imensa, uma dádiva espiritual, uma dádiva moral, e eu diria muito obrigado a eles por tudo isso que eles deixaram, e aqueles que vêm, que estão agora se preparando para assumir futuramente os trabalhos, porque entendo que não estarei nos 100 anos materialmente aqui, eu acho que não, mas estarei, espero comparecer espiritualmente, que eles também possam ter esse sentido de deixar um legado bom, de deixar uma estrutura para que essa casa cumpra as diretrizes que o próprio Deus concedeu, que é o futuro de uma escola de espiritismo, de uma escola de doutrina, de escola do Cristo, para que as pessoas, enfim, encontrem a felicidade e a paz real. Tem uma história muito interessante de quando eu entrei aqui na casa do nosso irmão Sobreira, dizendo que a gente não ia ter mais tempo, mostrando para a gente o número de espíritos que tem no mundo espiritual, esperando uma oportunidade de reencarnar. Então foi isso que me chamou ao trabalho, e é isso que eu quero lembrar para vocês, para a gente continuar nesse trabalho maravilhoso, que a Casa dos Humildes é uma casa mãe, é uma casa maravilhosa que me acolheu com muito carinho, e que a gente possa passar esse carinho, esse amor para todas as pessoas que cheguem na nossa casa como um feixe de varas e se tornar mais forte no caminho para Jesus.